O PDT! Independentemente da minha candidatura, que é uma coisa lá de 3 anos na frente, eu falo comovidamente, não é para esconder o que penso, né? Se o partido quiser que eu seja candidato, eu serei com todo entusiasmo, em qualquer circunstância, né? Seria uma honra muito grande representar o ideário trabalhista, que está mais moderno do que nunca, por tudo que aconteceu na crise de 2008, pelo que nós estamos assistindo na Europa, o trabalhismo na questão nacional, na questão da modelagem de desenvolvimento, na questão de como superar a desigualdade, é uma ideia absolutamente moderna. E eu estou orgulhoso de estar ao lado aqui, estou sendo tratado como um amigo, como um irmão, como talvez eu nunca tenha sido na minha trágica vida partidária. Então, qualquer que seja a tarefa, eu vou enfrentá-la com entusiasmo, mas nesse momento nós precisamos fazer duas coisas: defender a democracia e formular alternativas para que o governo brasileiro volte a comprometer-se com quem trabalha e produz. Se liberte do constrangimento, da chantagem, da submissão à especulação financeira. Nós, do PDT, estamos guiados pela nossa direção. Carlos Lupe, Manuel Dias, Afonso, Vieira da Cunha, o nosso ministro André. Nós não precisamos integrar nenhum grupo, nenhum órgão, nenhuma coordenação, não queremos isso, até porque nosso modo de ver a coisa é autônomo. É evidente que nós queremos somar a nossa voz, né, com a autoridade moral de quem tem talvez a história mais consistente, o testemunho mais concreto na história brasileira de quem sofreu a violência da ruptura da democracia. É nossa ancestralidade, Getúlio Vargas, né, que sofreu esse mesmo tipo de constrangimento e resolveu entregar a vida ao país. É da nossa ancestralidade o que aconteceu com João Goulart. É da nossa ancestralidade muito recente, né, e exuberante o exemplo do governador Leonel Brizola, e nós vamos cumprir essa tradição, vamos defender, pouco importa a consequência, a democracia brasileira. O PMDB seria o grande articulador desse impeachment? Põe a metade disso. A banda quadrilha do PMDB, sem dúvida, é encarregada não só por este mal, mas por muitos males que o país tem sofrido ao longo dos últimos anos. Qual é o senhor exemplo que a senhora quer? Por muitos males que o país tem sofrido. Por exemplo, o vice-presidente Michel Temer não era vice-presidente nos últimos 5 anos? Aonde ele estava quando as contradições econômicas aconteceram? Eu tenho aqui, se a senhora quiser, eu lhe mostro, está aqui no meu implacável bloco de fotografias, né, a assinatura de mais de 10 bilhões de reais de pedalada fiscal feita pelo Michel Temer. Se isso for crime, ele cometeu também. Ou seja, ele deveria ser responsabilizado também, se a presidente... Não, porque pedalada fiscal não é crime. Mas se a presidente for responsabilizada... Imagine, se ele escala o golpe por esse caminho, eu, Ciro Gomes, apresentarei o pedido de impeachment do senhor Michel Temer. Mas vamos lá, né? A crônica de corrupção. Onde é que ele estava? Qual é a opinião? Vai ganhar o prêmio Pulitzer, o prêmio ESSO, né? Quem conseguir me reproduzir a opinião do Michel Temer sobre o escândalo do Eduardo Cunha. É possível o presidente de um partido não dar uma opinião sequer sobre o comportamento de um quadro absolutamente exuberante do seu próprio partido? Não tem comissão de ética esse partido? Esse partido não tem uma opinião sobre o que é que representa o camarada ter 5 milhões, 10 milhões, 411 milhões de reais em contas clandestinas na Suíça? Qual é a opinião do Michel Temer sobre isso? Ele não dá, por quê? Porque, volto a dizer, ele é homem do Eduardo Cunha. Era o Eduardo Cunha que carregava a mala para o senhor Michel Temer nas campanhas em São Paulo. Era o Eduardo Cunha que ajudava o senhor Michel Temer nas tratativas ao redor do Porto de Santos. Eu estou convencido de que um golpe nesse instante introduz no Brasil uma instabilidade para 20 anos e introduz entre nós a violência na política. Essas escaramuças, deputado troca-tapa, são só um primeiro e discreto aperitivo do que acontecerá no Brasil se a população sentir, né, que está sendo golpeada. Então, o meu movimento é por isto. Candidatura, eu volto a lhe dizer, não pretendo ser a mais nada. E serei candidato àquilo que o PDT quiser que eu seja, qualquer que seja o cenário. Por exemplo, contra o Lula, já fui 2 vezes. Não contra ele, sou a favor de um projeto diferente do que o Lula hoje pode representar. Mas é só interromper, meu presidente Chave. O PDT terá candidato à presidência da República em 2018. Nós já temos essa deliberação tomada pelo Diretório Nacional em 2 encontros. Está longe ainda desse processo, mas já é uma deliberação tomada. E
dependendo da maioria do partido, e eu me incluo e sou protagonista dessa maioria, o candidato será o Ciro Gomes. Então esse é o trabalho que a gente tem que fazer. É claro que apresenta-se outros candidatos, serão provavelmente Cristóvão, outros mais, teremos o debate. Mas eu não fujo às minhas responsabilidades. Para mim, o Ciro Gomes é o homem mais preparado nessa fase que o Brasil está, e só estamos preparando esse projeto para que 2016 seja uma plataforma para a gente chegar a 2018. O PDT